Olá, vamos então ao segundo vídeo do nosso tópico. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os 12 elementos catalisadores de alta performance. Só para recordar, se você demorou um pouquinho para passar esse vídeo, se você parou no vídeo anterior, eu vou voltar rapidinho aqui e vou dizer o que eu vou falar. Eu vou falar sobre essas bolinhas azuis que estão em torno do modelo que a gente trabalhou no vídeo passado, tá? Então, seguindo aqui, a gente vai ter o primeiro elemento catalisador de equipe de alta performance, são 12, tá? Que chama-se criatividade e inovação. A criatividade e inovação como um elemento único, inseparável. Ao mesmo tempo que você cria algo, você tem que estar disposto a inovar algo. A inovação ela é mais importante do que a criatividade, porque a inovação ela tem sustentabilidade ao longo do tempo. Quanto tempo é produzido televisão? Desde muito tempo. Então é uma televisão melhor que a outra, ou seja, a inovação ela é muito mais importante do que eu criar algo novo. Dificilmente eu consigo criar algo novo sempre. Agora, inovar, eu posso desconstruir algo que vinha funcionando para fazer algo melhor ainda com as ferramentas que eu tenho nesse momento. E a inovação e a criatividade podem ser aplicadas a equipes também. Então, como eu posso inovar um processo? Como eu posso inovar um sistema de atendimento? Como eu posso inovar uma abordagem? Como eu posso inovar uma técnica de vendas? Então a gente só vai ter esse tipo de elemento quando eu me sentir confortável, quando o meu cérebro se sentir confortável dentro da organização. Segundo elemento, comunicação. Comunicação é o mal do mundo, né? Nós fomos feitos, nós fomos desenvolvidos e a nossa espécie ela só está nesse planeta exatamente por causa da comunicação, mas continua sendo o mal do mundo. Em todas as turmas que eu peço para elencar 4 problemas mais graves da empresa, a comunicação sempre vai aparecer. Mas se a gente foi feito para comunicar, por que ela é um problema? Porque a gente não sabe comunicar. A gente pensa que comunicar é passar a mensagem. Se para mim comunicar fosse passar mensagem, eu não estava nem interessado se vocês estão aprendendo algo ou não. E se eu não tivesse esse interesse, vocês não tinham chegado até o módulo 6.4, até o tópico 6.4. Vocês tinham parado no 2, no máximo. Por quê? Porque se eu não me preocupo se vocês estão aprendendo alguma coisa realmente, ou se a nossa comunicação está sendo fluida, vocês já teriam desistido de me ouvir. Porque vocês têm opção. Dentro de uma empresa, vocês podem não ter opção. Ah, mas eu tenho que estar lá porque eu sou pago para estar lá. Ok, mas o seu corpo está, mas a sua mente não. Então, quando você não compreende algo, você não consegue contribuir com algo a mais do que você já vinha fazendo, do que o seu hábito permite. 3. Alinhamento e consciência. Consciência é algo raro, a gente já percebeu de acontecer. O alinhamento é você saber o que a empresa precisa e que tipo de elemento você está trazendo para esse negócio. Então, é você ser consciente do que a empresa precisa. Então, eu dei um exemplo agora da questão do treinamento. Como é que um departamento de gestão de pessoas pode mandar um e-mail para todo mundo dizendo assim: quais os treinamentos que vocês querem fazer? Completamente desalinhado com a estratégia. O que ela tem que fazer? Ela tem que olhar a estratégia, aonde essa empresa quer chegar, quais são as fragilidades desse meu negócio, onde estão essas fragilidades, quem são as pessoas que precisam ser desenvolvidas, e a partir daí eu digo, você vai ser desenvolvido em tal ponto. Eu posso pegar todo o recurso da minha empresa em treinamento de um ano e dar para uma única pessoa, se essa for a chave do meu propósito. Agora, alinhamento e consciência devem andar juntos. Você tem que ter a consciência do que precisa, mas também o desenho do que precisa. 4. Confiança e solidariedade. A confiança é o que provavelmente você deve estar sentindo nesse momento. Se você não tivesse sentido confiança, você estaria totalmente disperso agora. Mas o nosso cérebro demora 0,2 milésimos de segundo para confiar em alguém. E a sua racionalidade ela percebe se você confia ou não em 0,5. Então, quer dizer, existe 2 vezes mais rápido a velocidade da percepção cerebral em relação à confiança do que a sua consciência em cima desse tópico. Então, o que acontece? Se eu não passar uma ideia confiante, uma verdade confiante, uma postura confiante, eu não posso querer que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Elas podem fazer porque elas estão sendo pagas, mas o propósito não é ser pago. A gente já percebeu que o salário é uma parte da motivação, ele não é a motivação em si. Então, se eu conseguir fazer com que as pessoas confiem em mim, elas consequentemente serão mais solidárias. O que é uma pessoa solidária? É uma pessoa que vai
se dar muito mais do que a exigência convencional lá no seu plano de projeto, no seu plano de trabalho. Ela vai ter uma relação emocional muito mais forte, porque ela acredita naquele propósito. Muito diferente do que se eu ser pago para fazer algo, simplesmente. Maturidade. Maturidade é extremamente relevante em todas as fases da nossa vida. A maturidade veio para mostrar que a gente estava errado. Esse é o principal ponto da maturidade. Então hoje eu tenho uma ideia sobre o que eu não tinha 10 anos atrás, porque eu me tornei mais inteligente, porque agora eu tenho subsídios maiores. Para uma criança tudo é lindo, tudo é fácil, porque ela não conhece o mal do mundo. Quando você conhece o mal do mundo, você acaba colocando o mal do mundo dentro da sua conta também. E na empresa da mesma forma. Como eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, ou trabalhem com resultados superiores ao que eu busco, se elas não conhecem o negócio, se elas não sabem que ferramentas, se elas não têm habilidade para construir o que eu estou pedindo. Se eu dou a elas um computador muito ruim, se eu dou a elas uma ferramenta ruim, se eu não tenho suporte para trabalhar, se eu tenho preguiça de acompanhar essa pessoa em algum lugar, como é que ela vai melhorar essa maturidade se ela não tem o subsídio para me dar isso? Então não exijam mais do que as pessoas podem dar. Dão a estrutura, dá a estrutura, aí depois cobra. É assim que a gente funciona. Visão estratégica é visão de longo prazo, né, de construção de cenários. Então qual é o nosso cenário daqui para frente? O cenário ele tem uma particularidade muito importante. O cenário ele sempre é feito a partir do momento presente. Tá? Então hoje eu tenho um cenário futuro para a minha vida. Se você me perguntar o que eu quero fazer daqui a 5 anos, eu posso ter uma resposta bem aproximada do que hoje eu quero para daqui a 5 anos. Mas daqui a 2 anos, se você me perguntar o que eu quero para daqui a 5 anos, pode ser algo completamente diferente. Então o cenário, a visão estratégica, ela tem 2 desafios. O primeiro de construir um cenário que não aconteceu, e a gente é relativamente bom nisso, tá? A gente tem uma parte do nosso cérebro, que é o próprio pré-frontal, que ele desenvolve muito bem esse cenário. Ainda que tem algumas pessoas com dificuldades em cima disso, mas é uma habilidade que pode aprender. E o terceiro ponto é que ela é construída através de uma situação presente, tá? Quem contava com a epidemia, por exemplo, você podia ter o seu negócio indo muito bem e vem uma epidemia que acaba em 2, 3 semanas com todo o seu negócio. Então, quer dizer, tudo aquilo que você projetou para daqui a 3, 4, 5 anos tem que ser reprojetado novamente. Então, essa visão estratégica ela tem que ser atualizada, se não diariamente, pelo menos uma vez por mês. Então, uma vez por mês você tem que ter contato com seus indicadores estratégicos e com o seu desenho de modelo estratégico. E perguntar para a sua equipe se eles ainda estão entendendo esse modelo. E principalmente, isso é uma coisa muito interessante de se falar, se eles têm algo a dizer sobre isso, tá? Se eles conseguem quebrar aquela verdade. Porque a premissa da verdade é que não encontre gaps ali, que não encontre problemas, certo? A verdade ela é cíclica. Proatividade e sinergia. Proatividade é você se pôr à frente de algo. Então, por exemplo, eu preciso de um voluntário. Né? A gente percebe que tem pessoas que levantam a mão rapidinho, não, eu quero participar. Né? Agora, a grande maioria das pessoas não faz isso. Mas você pode estimular isso de alguma forma dentro da sua empresa. Eu quero que as pessoas tenham proatividade. E a sinergia é o poder de mobilização. Enquanto que aparecendo um problema, as pessoas se juntam rapidamente. Então, se eu tenho proatividade e sinergia, eu vou ter uma mobilização rápida e antecipada a qualquer tipo de problema. Elemento clima organizacional. Clima organizacional é sempre também um tópico importante, tá? As pessoas confundem clima organizacional com a satisfação ou insatisfação. Satisfação e insatisfação não necessariamente retratam clima organizacional. Um clima organizacional ele é voltado à performance do negócio. Eu tenho que saber se o meu negócio, o meu propósito conversa com aquele tipo de clima organizacional. As pessoas podem não estar entendendo o clima organizacional, ou o clima organizacional não está adequado ao tipo de pessoas. Então, o clima organizacional é um dos pilares, ele não é pilar fundamental, tá? Ele só tem que estar sendo observado porque um grupo ele tem uma performance melhor quando o clima está bom, certo? Então, você não caçava há 200 mil anos atrás tão bem na chuva quanto num dia ensolarado. Isso é a proposta do clima, tá? Quando o clima está bom, você necessariamente pode ter uma performance maior. Disciplina e resiliência. Disciplina é fundamental para o sucesso. A gente não conhece ninguém de sucesso que não tenha disciplina.
né? Então, a disciplina ela está muito voltada ao gosto pelo que se faz. Então, quando você ama o que você faz, você costuma também ter mais disciplina. Então, o envolvimento emocional ele traz disciplina. E a resiliência é o poder das pessoas se restabelecerem. Então, você ter a disciplina de contribuir, você ter a disciplina de estar presente e, ao mesmo tempo, superar aquela relação emocional que te trouxe algum tipo de transtorno. Então, quer dizer, fizemos e falhamos, aonde falhamos e como vamos fazer de novo. Não é falhamos, desistimos, certo? O 10, motivação e diferenciação. Motivação, a gente vai ver isso mais para frente, com mais profundidade, que eu acho bem relevante, tá? Mas a motivação é quais os motivos que você tem para fazer o que você tem que fazer. Isso é motivação, basicamente. Eu tenho pouca gerência em cima dos elementos que te motivam, tá? Eu posso tentar proporcionar a eles, de alguma forma, o que tiver ao meu alcance, mas a motivação ela é muito mais interna. E a diferenciação é o quanto que você precisa ser reconhecido enquanto se destaca mais que outra pessoa. O mais injusto é você ser tratado da mesma forma quando você tem performance diferente. Então, quer dizer, diferenciação é dar mais a quem produz mais, tá? E isso leva à motivação, leva a uma das principais bases da motivação, que é o reconhecimento. A 11ª, negociação e gerenciamento de conflitos. A negociação é, de uma maneira de alto nível, você conseguir encontrar uma verdade num ambiente de confusão. O que é melhor para esse ambiente de confusão? No caos, a incompetência impera. Incompetentes adoram caos, porque a informação está desorganizada, então eles nunca aparecem. Quando você começa a organizar, as pessoas que são incompetentes, elas começam a querer barrar aquele processo, porque elas vão aparecer, elas vão ter que dar algo que talvez elas não tenham. E um conflito é entendido sempre por empresas por algo negativo, mas o conflito pode ser positivo também, se uma discussão for gerada através da busca de um melhor resultado. Então, o que nós temos que fazer é buscar gerenciar esse tipo de conflito. Se o conflito é positivo, estimula, e se o conflito é negativo e não vai nos levar a lugar nenhum, a gente termina, certo? E por fim, liderança para o desempenho. A gente já falou um pouquinho sobre liderança, mas é trazer esses elementos fundamentais da gestão emocional humana, de como a gente vai fazer com que aquela equipe, com que aquelas pessoas nos tragam algo maior do que elas normalmente nos trariam. E quase sempre está no ambiente, tá? Porque a gente não muda o comportamento, a gente reage. Se você quiser que alguém mude seu comportamento, você tem que mudar o ambiente. A gente se adapta ao ambiente. Então, se as pessoas não entendem o que você diz, é porque você não explicou direito. Você tem que arrumar uma outra forma de conduzir um determinado comportamento. Nós somos resultados da nossa percepção. Certo? Te vejo, então, no próximo vídeo.